Esse aqui é o canal de corte do Ações Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo! Dessa vez temos dois analistas convidados, não apenas analistas, mas também fundadores de um fundo / gestor aí. E hoje a gente vai explorar a cabeça dos profissionais que possuem uma rentabilidade bem acima da média, que vocês vão perceber durante esta live, que eu quero também explorar tanto o que eles veem para o futuro, porque é a forma que a gente vai talvez absorver um pouco desse valor, e também entender o que fez eles alcançarem esses resultados, que eles vão mostrar um pouco aqui qual que é o fundamento por trás. E também tenho que pedir para vocês curtirem aqui, para a gente conseguir alcançar mais e mais investidores e aumentar e ajudar o mercado financeiro, aumentando a liquidez das nossas small caps e, quem sabe, incentivando aí o fundo da Jauli a aumentar suas posições, fazendo a gente que entrou primeiro rentabilizar um pouco acima da média. Também nessa humilde live aqui eu vou tentar apresentar alguns cases, quem sabe eles não entram aí para ajudar as minhas cotas. Mas vou passar a palavra para eles aqui, para eles começarem a falar um pouco da Jauli, falar um pouco da história, e aí também, obviamente, o foco dessa live aqui vai ser entender qual a visão deles das 5 ações que estão em excelentes preços para os próximos 10 anos, ou seja, investimento de longo prazo. Então tá com a palavra aí o Roberto e o José, e já agradeço aí, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite, Floriano. Boa noite a todos. Obrigado, Floriano. É um prazer estar aqui, especialmente aqui com o Betinho. Geralmente nas lives eu venho sozinho, né? O Betinho fica só me supervisionando. Hoje eu tenho a honra de ter aqui o meu colega de trabalho de muitos e muitos anos presente aqui. Boa, Ô Betinho, eu perfeito. queria te pedir para você começar nos apresentando e fala um pouquinho da Jauli, da gente, faz o nosso merchan. Para quem não conhece a gente, a Jauli é uma gestora aí que existe como gestora desde 2006, uma gestora aí com alguns anos aí de estrada, e como histórico de cota, a gente tem histórico de cota desde o ano 2000, então são 22 anos de track record aí, são poucas gestoras que têm esse track record tão longo. Somos uma gestora de ações de longo prazo, fundamentalista, que gira muito pouco a carteira e que não faz market timing. Basicamente é isso daí, mas o José vai falar bastante sobre nossas filosofias de investimento aí. Eu queria Traduzindo o que o dizer... Roberto falou rapidinho, eles têm o foco em ações e de longo prazo. Fazer market timing quer dizer que eles não tentam acertar exatamente o momento que a ação vai subir ou que a ação vai cair. Eles realmente compram um bom ativo em um excelente preço e esperam a cota refletir esse valor. Então, não tentar acertar market timing quer dizer que eles não tentam ficar fazendo algum tipo de trading, sim, eles fazem o que o Buffett enriqueceu, que é comprar e esperar você enriquecer com dividendos ou com a valorização literal, se baseando nos fundamentos da empresa, correto? Corretíssimo. Corretíssimo. É uma coisa, e falando de empresas, né, já que é vamos dizer, o nosso ganha-pão, com esse histórico tão longo, né, de 22 anos agora da história do nosso fundo, a nossa cota mais antiga, que é anterior, inclusive a nossa gestora, né, a gente segura uma empresa em média 4 anos, tal, a gente já teve mais de 80 empresas no nosso histórico, então você imagina que para a gente o aprendizado foi muito bacana, muito setor diferente que apareceu na Bolsa nos últimos 20 anos, que a gente teve que correr atrás, entender o negócio da empresa, muita coisa que a gente aprendeu que dá certo, muita coisa que a gente aprendeu que dá errado, então é muito legal, né? E o nosso histórico, assim, além de ser longo, ele também é um histórico que, vamos dizer, de progresso, né? Hoje a gente tem uma equipe muito boa de análise que compartilha a nossa filosofia de investimento, que eu vou ter um prazer enorme de discutir com vocês mais para frente, né? E então, em nome de todo mundo aqui, da equipe também que não está aqui, porque senão ia ficar a gente ia dividir a tela em 20 aqui, na verdade em 12, eu queria agradecer, Floriano. Vamos lá. Perfeito. Então, eu gostaria de, o primeiro passo aí, falar um pouco da rentabilidade de vocês. Comparando aí Ibovespa, vocês estão ganhando quanto, perdendo quanto? Fora da verdade, né? Ações eu falo para os cotistas, né? Ações é um investimento de longo prazo, né? Então, desde o início do fundo, desde o início das nossas cotas, o fundo hoje está multiplicando o dinheiro inicial vezes 27, contra a bolsa multiplicando vezes 6
o Ibovespa nesse período, né? Então, a gente está dando algo em torno aí de umas 4,5 vezes o benchmark. Lembrando que um tempinho atrás, coisa de 9 meses atrás, a gente chegou a bater quase 40 vezes o inicial, né? Então, assim, seria uma cota 40 mesmo. Então, pô, e pessoal, só para vocês terem uma noção, o que ele falou. Então, quem investiu R$1 no Ibovespa teria hoje R$6. Quem investiu R$1 na Joule, que é o fundo deles, teria aí R$26. Um valor razoável aí. E tem um desconto aí, porque teria a taxa de ADM, para quem colocou aí, teria uma taxa de ADM e um performance, mas mesmo assim eles ganharam Mas isso não, vezes. Não? Floriano, isso daí é líquido. Já é líquido, Então tá bom. Então é uma variação bem honesta, então. Então, tipo, líquido. Qual que é o tamanho do fundo de vocês hoje? Hoje estamos na casa um pouquinho mais de 300 milhões de reais. Uns 350 milhões de reais, mais ou menos. Hoje vocês já sentem algum tipo de dificuldade pelo tamanho? Em entrar algum ativo? Ou ainda não? Não, o mercado cresceu bastante, né? Só para você ter uma ideia, coisa de nem muito longe atrás, 7, 8 anos atrás, o tamanho do mercado era literalmente 1/20 do que é hoje. Então, hoje, assim, naquela época a gente falava que esse tamanho de 200, 300 milhares teria um tamanho muito bom, assim, o suficiente e possível para fazer gestão. Uhum. Hoje em dia, a gente acredita que um tamanho de fundo é de R$1 bilhão, assim, um tamanho muito bom. E lembrando sempre que a gente acha que fundos menores são muito mais fáceis e ágeis do que os fundos grandes, né? E até, utilizando esse ponto que você citou, o CPF tem, acho que é um dos poucos benefícios do CPF, é ser pequeno, para você entrar em alguns cases e sair de alguns cases. Então, o CPF aí tem que aproveitar o poder de acesso a alguns cases muito pouco líquidos para tentar aproveitar essas rentabilidades, principalmente em momentos de estresse de fundo. Vocês chegaram a sofrer com algum tipo de saque nesse momento de crise ou não? Em termos de captação, desde o Covid, a gente tem até mais cota do que anteriormente, né? Nesses últimos 24 meses, um pouco mais de 24 meses aí. É um caso, a indústria toda de FIA, né, sofreu bastante esses últimos meses, principalmente últimos 6 meses, e obviamente com uma concorrência grande que é da renda fixa, do CDI, mas assim, até o momento não, mas sim, os nossos vizinhos, todo mundo os nossos outros fundos parceiros que são sócios nas empresas, eles sofrem resgate, a gente acaba sofrendo não com nosso resgate, mas o resgate dos fundos em geral, ou até realocação, e que por essa questão de liquidez que você estava dizendo, Floriano, acaba amassando o valor dos ativos, né? Então, assim, quando a gente vai falando um pouco essa história do tamanho, uma coisa que a gente olha bastante é o tamanho das empresas, a liquidez principalmente, até quando a gente vai montar uma posição. Só dando um exemplo aqui em relação ao tamanho de empresas, né? Por que o fundo não pode, fundos grandes não conseguem comprar empresas muito pequenas? Sei lá, imagina um fundo de 5 bilhões de reais negociando uma empresa que o valor total dela seja 500 milhões de reais. Sei lá, o cara vai comprar 1% do fundo dele, o cara está comprando um número muito grande de percentual dessa empresa. Então, a movimentação ele não consegue nem comprar e nem vender. Então, ele acaba movimentando o preço, puxando o preço para cima, quando ele vai sair, joga o preço para baixo. Então, simplesmente, ele não consegue comprar e nem vender. Então, essa é a dificuldade de fundos muito grandes. Tem outra coisa interessante também, Floriano, que eu ouço pouca gente dizer, claro, no nosso mercado isso é corrente, mas eu não sou tão ativo em redes sociais, então eu não vejo se o pessoal comenta isso ou não, mas eu nunca ouvi ninguém dizer assim em público. Tem uma questão relacionada também à seleção, né? Dependendo do tipo da estratégia que você tem, quer dizer, se a sua estratégia é encontrar a simetria de informação, quer dizer, você é um investidor fundamentalista, então você analisa empresas, né? Há muito menos arbitragem, muito menos erro de preço no mercado dos ativos das empresas maiores, nas blue chips, do que de empresas menores.
E aqui, não vou dizer, não estou defendendo frontalmente o small cap de forma nenhuma, até porque a gente, como todos os investidores, prefere empresas melhores, maiores, prefere empresas mais líquidas, né? Existe essa preferência por liquidez, mas muitas vezes as melhores oportunidades não estão nas maiores empresas da Bolsa, especialmente as que pesam mais no índice, né? O índice mudou nos últimos anos, né? E mudou de liquidez para tamanho da empresa, etc. E hoje é um índice muito concentrado, né? Aquele mesmo jogo que nos Estados Unidos, vamos dizer, ficou muito famoso, acho que você acompanhou, quem nos ouve aqui também, com o sucesso das FANGs, as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, todo mundo começou a compor novos índices e olhar para novos índices que efetivamente reflitam, né, o mercado, porque o mercado é muito concentrado na mão de alguns nomes. Aqui no Brasil não é diferente, você pegar as grandes exportadoras, as grandes empresas de commodities, né, e os bancos têm um peso enorme no índice, né, e todo o resto, quer dizer, às vezes coisas muito boas, tal, que tem projetos de investimento muito longos, né, ficam fora desse índice Ibovespa. Então, realmente, assim, se você tem tamanho, tem capacidade de procurar empresas de 20 bilhões, 10 bilhões, 5 bilhões de reais, uma boa parte do dinheiro está aí, né? Então, a teoria é que se você focar em pequenas empresas, é muito mais possível você conseguir uma rentabilidade bem acima da média. Porque eu vou fazer uma correlação aqui, até você me corrigir se eu estiver errado. O custo de você encontrar uma descorrelação em uma empresa grande é muito maior do que o custo de você encontrar uma descorrelação de valor e preço em uma empresa pequena. Até porque, uma empresa pequena, você consegue talvez até ter acesso ao CEO dela para trocar ideia, com o board para você trocar uma ideia, mas com uma Petrobras da vida, você não vai conseguir ter esse acesso, muito possivelmente vai ter uma grande dificuldade. Então já existe esse gargalo aí de você não conseguir ter acesso. E quando você vai para uma empresa pequena, você consegue fazer pesquisas, por exemplo, vou dar um exemplo da West, que foi até o analista de vocês que eu conversei com o Roberto, que citou ela. Eu cheguei a pegar e assinei uma plataforma que controla o fluxo de acesso ao site. Eu peguei até o trial, eu nem cheguei a pagar, eu peguei um trial, 7 dias, peguei o histórico de 12 meses de acesso ao site, e eu pude verificar mês a mês qual é o acesso que o site dela teve. Então, foi um valor bem pequeno, que eu acredito que não deve ter tantos fundos assim cobrindo ela e fazendo esse investimento, com aspas, para descobrir esse dado. Então, você consegue tirar um diferencial. Mas Petrobras eu vou contratar um cara dos Estados Unidos para ver como que tá o estoque lá, entender como o cartel tá funcionando, como que o Putin tá influenciando a guerra. Então, fica um negócio muito caro e muito longe. Seria isso aí que gera essa descorrelação e essa eficiência que o CPF pode aproveitar nas pequenas? Floriano, não é à toa que você está tendo o sucesso que você tem, você se comunica exemplarmente. Então, assim, eu não tenho a mesma facilidade que você, o que eu ia apelar para te responder essa pergunta é uma coisa que é muito fácil de todo mundo achar. Quem quiser dar um Google, se você jogar assim, a gap entre value e price, né, joga em inglês que fica mais fácil você achar, e clica numa figurinha, e não esquece de digitar da Mondaran depois nessa pesquisa. Você vai puxar exatamente essa dinâmica que você disse. Então, você vai puxar um quadradinho aqui dizendo que esse mundo do lado esquerdo aqui é valor, o mundo direito aqui é preço, e o mismatch, o descasamento entre as duas coisas chama-se gap, que é a diferença entre o que as coisas valem e o preço que o mercado atribui.